Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais um vídeo aqui no canal. A gente vai prosseguir aí com a aula de criando a tela, de notícias com o Angular, utilizando o mesmo projeto que a gente criou na aula passada, beleza? Pessoal, para quem quiser já criar esse projeto do ponto que já está, eu vou deixar o link aí embaixo, tá? Da playlist que a gente já tem essa playlist no canal, que a gente está fazendo esse curso, desde o início, desde quando a gente criou as APIs lá com DDD, até agora que a gente já está criando um front-end aqui com Angular. Mas se você quiser, está chegando agora no canal, por algum motivo você quer iniciar agora, mas já com os fontes que a gente fez nas aulas passadas, eu vou deixar o link aí, só você baixar aí, você pegar na playlist o último vídeo que a gente subiu, e aí você pode baixar, que lá vai ter os links para você baixar todos os projetos. Por exemplo, eu vindo aqui, ó, no nosso GitHub, no GitHub aqui, eu vou ter aqui, ó, apresentação, aí eu vou ter tela de login, que foi a última aula, certo? E a course, que foi a aula anterior, a essa que a gente está fazendo agora. Então você pode baixar esses dois projetos, que você vai ter exatamente esse projeto aqui que eu tenho, beleza? Agora o que a gente vai fazer nesse projeto aqui? A gente vai criar a tela de notificação, certo? A gente criou a tela de login na aula passada, agora a gente tem que criar a tela de notificação. Aonde a gente vai criar a tela de notificação? Dentro aqui de Pages, tá? A gente vai deixar a tela junto com a tela de login aqui. Para a gente fazer isso, a gente pode vir aqui já, ó, contra aspas simples, tá? Ele vai abrir aqui o nosso terminal. No nosso terminal, a gente vai digitar o comando ng generate componente, certo? E aí a gente vai colocar o nome notícias e vou dar um enter aqui, que ele já vai criar essa notícias para a gente. Pronto, ele já criou aqui, ó, a pastinha notícias, já com tudo que a gente precisa. Basicamente, eu tinha que criar aqui dentro de Pages, mas como eu não criei, eu posso pegar ela aqui, ó, e arrastar ela aqui para dentro de Pages, não vai ter nenhum problema, tá? Vai dar algumas mensagens aqui, das alterações que ele vai fazer, mais uma alteração aqui, ó, beleza. E aí ele já alterou até aqui para gente, ó, dentro do nosso notícias componente aqui, no módulo, dentro do módulo que ele tem que estar aplicado. Beleza. Feito isso, eu vou salvar tudo aqui, certo? Salvar tudo. E aí a gente vai para a tela de rotas, aqui embaixo, ó, tem esse arquivo app hots mode, módulo, E aí a gente vai criar a nossa rota, da tela nova lá, porque senão a gente não vai conseguir acessar a tela nova. Beleza? Então vou colocar aqui notícias, certo? E aí você pode pegar o componente direto lá, o que está escrito em notícias. Eu vim aqui, ó, em notícias, dentro aqui de componente, só você pegar esse carinha aqui, ó, copiar ele e a gente cola ele aqui como componente. Ele vai dar um errinho porque não tem, então a gente tem que importar, dar um Ctrl ponto e já importa ele para cá, ó. Beleza? A partir desse momento ele já faz parte já, ele já vai conseguir ser chamado ali pela URL. Beleza? Feito isso aqui, a gente vai salvar, que a gente não vai mais mexer, e aí a gente vai executar nosso projeto, tá? Mas antes de executar, na verdade, a gente tem que colocar no nosso login aqui, ó. Se a gente for na tela de login, na aula passada, a gente fez o seguinte, aqui, ó, a gente estava recebendo já o token, o usuário autenticado, e aí a gente já redirecionava para algum lugar, beleza? O que eu vou fazer, pessoal? Para não precisar ficar rodando back também agora, como a gente está fazendo front, eu só vou comentar essa parte, tá? Mas não vou retirar, a gente não vai retirar essa parte, porque essa parte é a parte que a gente vai precisar para fazer o login, beleza? Aí o que eu vou fazer? Toda vez quando ele bater aqui no login, qualquer coisa que ele digitar, a gente vai redirecionar ele para a tela de notícias, beleza? Mas para a gente redirecionar ele para a tela de notícias nova, que foi a que a gente criou, a gente vai ter que criar algumas variáveis aqui em cima, aqui, ó. Vou colocar uma aqui como private router, certo? E aí vamos usar router. Ah, não, ela já tem aqui, ó. Desculpa, pessoal. Já tinha criado ela na aula passada, se eu não me engano. Então vamos utilizar ela aqui como router. E aí a gente vai fazer o seguinte: toda vez quando ele cair aqui, a gente vai dar uma redirecionada para ele, para a tela de notícias, certo? Então, .router.navigate. No navigate a gente vai colocar aqui, colocar assim, aspas duplas. Vou dar um ponto e vírgula aqui no final. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um barra
e a pasta, né, o nome que a gente colocou aqui na rota, que é notícias, beleza? E aí eu vou vir aqui de novo e vou colocar notícias. Então, quer saber o que ele vai fazer aqui? Toda vez quando ele for redirecionado, quando você clicar lá em login, é claro, a gente depois vai descomentar isso, tá, pessoal? Porque a gente vai ter que fazer certinho para ele gravar o token em algum lugar para a gente depois utilizar, beleza? Então, por enquanto, a gente só vai redirecionar ele para aquela nossa tela nova, para a gente começar já a fazer essa tela nova. E para fazer isso, né, para ele já executar, eu vou salvar tudo aqui, vou dar um ng S ou ng server, né, assim como você preferir, para ele executar o projeto. E aí ele já vai começar a executar esse projeto aqui, tá? Deixa eu deixar a tela um pouquinho menor aqui. Beleza, assim. Pessoal, se tiver ruim a imagem, vocês não estiver conseguindo ver, enxergar certinho o que eu estou fazendo aqui, aí vocês me avisam, deixa nos comentários aí, tá? Eu preciso, às vezes, do feedback para saber qual a impressão que vocês estão tendo da tela aí, né? Da forma que vocês estão vendo. Só vamos aguardar aqui a execução dele. Pronto, abri aqui meu navegador, né? Eu digitei aqui, ó, localhost 4200, que é a porta que ele está, abriu a tela de login. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui um e-mail, né, válido, somente para a gente ser redirecionado lá, né? .com. Beleza. Aí a gente foi redirecionado já para a tela de notícias. Ó. Se você for ver aqui, ó, já está como notícias e ele já está redirecionado, na verdade. Então, beleza, ele caiu aqui na tela de notícia e aí agora que a gente vai começar a desenvolver essa tela. Mas antes, pessoal, antes de a gente desenvolver essa tela, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente já vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai criar um novo componente aqui, que vai ser o componente navbar, que vai ficar lá em cima, certo? Que a gente vai conseguir digitar as coisas lá dentro dele lá, beleza? Digitar não, no caso informar, né, algumas coisas, o logo ali, se você quiser, o botão de sair, a imagem. Então a gente vai fazer uma brincadeirinha ali, para ele ficar um pouco melhor, beleza? Então aqui, ó, dentro de page, dentro de app, eu vou criar uma pasta aqui chamada components. Eu vou parar o projeto aqui, tá, pessoal? Para não ter problema. Dar um Ctrl C aqui nele. Pronto. Aí eu vou vir aqui dentro de app aqui. Vou dentro de app aqui. Opa, dentro de app, vou criar uma pasta chamada components. Components. Dentro dessa pasta components, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um componente chamado navbar, certo? Então, ng generate componente navbar, tá? Que vai ser aquele navbar que vai ficar lá em cima lá, todos os nossos ferramentas ali, botões vão ficar ali em cima ali, beleza? Ó, beleza, ele já criou. Ele criou aqui do lado de fora, era para mim ter colocado para ele criar aqui para dentro, mas tudo bem, não tem problema. Só a gente arrastar ele lá para dentro também, fazer que nem a gente fez no de baixo, certo? Beleza. Aí aqui ele vai falar, ele tem que alterar ali no nosso módulo, né? Que é aqui, ó. Que ele já criou, certo? Vamos salvar tudo aqui. Beleza, ele já criou. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte. A gente já vai utilizar esse navbar que a gente criou, que é esse carinha aqui, ó, navbar app, lá dentro do nosso... da nossa página nova aqui, ó. Então, vamos vir na página de notícias, né? Vou vir aqui no HTML dele, ó. E aí a gente vai colocar o seguinte, vamos colocar ele aqui, ó. Dessa forma aqui, beleza? Dessa forma que a gente já consegue utilizar esse componente aqui dentro no caso dessa página. Então, ele já vai estar utilizando aqui. Agora, eu vou fazer algumas alterações aqui no navbar aqui. A primeira coisa, eu vou alterar o nome a extensão, né, desse CSS aqui. Eu vou alterar para ele como SCSS, tá? Então, vou renomear aqui. SCCSS. Aqui dentro também do TS, a gente vai ter que alterar o nome dele aqui, senão vai dar erro. Senão ele não vai encontrar mais. Então, SCSS e vamos salvar. Então, agora a gente vai começar a fazer o componente ali do nosso navbar. Tá? Para fazer esse componente navbar, a gente vai criar algumas divs aqui. Deixa eu tirar isso aqui para ficar melhor a visualização. Então a gente vai criar algumas divs aqui. Vamos criar uma div, certo? Essa div aqui, ela vai ter uma classe, ela vai ter uma classe chamada navbar site, certo?
E aí depois a gente vai criar lá no CSS. Navibar site, tá? Aqui a gente vai criar uma div chamada div logo, caso tiver um logo ali, né, na sua aplicação. Então nós vamos chamar ela de logo. E aí a gente vai também criar uma outra div aqui embaixo, né? Que vai ser o quê? A div grupo usuário sair. Ali onde vai ter os botões de sair, onde vai ter a foto do usuário, entre outros, certo? Então, classe grupo usuário sair. E aí, aqui dentro desse grupo usuário sair, a gente vai ter duas divs. Eu vou até copiar essa div aqui de cima para ser mais rápido. Uma div, duas divs. Esse aqui vai ser foto usuário, e aqui vai ser btn sair. De botão, né? Beleza. E aí a gente vai ter aqui agora, vamos salvar, né, o nosso HTML, e aqui dentro, ó, do Navibar componente, a gente vai fazer um método aqui dentro, né, que nada mais é do que o método sair. Toda vez quando ele clicar em sair, ele vai redirecionar para sair, certo? Para a gente utilizar esse método sair aqui, para a gente conseguir redirecionar para a tela de login, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vamos adicionar aqui no nosso construtor a nossa rota, né, o nosso route, né? Então, private, aqui, router, aqui, router. Vamos usar o control ponto para adicionar o import dele aqui. Ele adicionou. Agora aqui a gente pode utilizar ele aqui dentro. Nesse primeiro momento a gente só vai redirecionar ele para o sair lá, tá, pessoal? E depois a gente vai fazer algo bem bacana para ele realmente deslogar o usuário, tá? Beleza. E aí aqui a gente vai fazer aquele mesmo esquema barra login. Da onde que é esse login aqui, pessoal? É aquele login que a gente está colocando aqui, ó, na nossa rota, ó, tá vendo? Aqui na nossa rota a gente tem a login. Então é esse login aqui, esse nome aqui, o nome que você colocar aqui, que quando você redirecionar ele para cá, é para a página que ele vai aceitar, certo? Então vamos copiar esse método e vamos colocar ele lá no nosso método aqui de sair, ó. Então aqui no nosso método de sair, vou colocar aqui um clique, aqui, 2 pontos, o método e abre e fecha parênteses. Beleza, basicamente isso aqui. Agora no CSS a gente vai começar a criar ali o nosso CSS, certo? Nossas classes ali, né, que a gente vai precisar para fazer toda a brincadeira ali do Navibar, beleza? Então aqui a primeira classe, vou criar todas as classes, né? Vou copiar todas as classes aqui para dentro. Aí a classe de logo também, tá? Vamos copiar aqui para dentro. Como utilizando o SCSS, então a gente consegue colocar uma classe dentro da outra aqui, né? Falando com que essa classe aqui, ela pertence a essa classe pai aqui, beleza? Aí, fazendo isso, vamos pegar outra classe, que é a classe grupo usuário sair. Vamos colocar ela aqui dentro também. Certo? E aí vai ter duas classes, né, na verdade, que vão compor essa classe, né, esses caras aqui dentro, que vai ser foto do usuário, certo? Foto do usuário vai estar aqui dentro também. E a outra vai ser a nosso botão sair, beleza? Basicamente esses caras aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Beleza, pessoal. Basicamente é isso. Então agora a gente vai fazer algumas coisas para essa classe aqui, né? A gente vai colocar um navbar lá para ela. Só que antes, o que eu vou fazer? Eu vou executar o projeto para vocês verem do jeito que ele está ficando, tá? ngf e executa o projeto. Vamos aguardar aqui a execução. Pronto, pessoal. O projeto já está executando. Então vamos fazer o seguinte. Aqui ó, eu vou tirar
esse cara aqui para ele ficar a tela toda. Eu vou tirar esse carinha aqui também, somente para ele, pra ele ficar a tela toda, tá? Eu vou tentar deixar ele dividido aqui na tela, pessoal, para a gente ver as alterações que eu estou fazendo aqui em tempo real, tá? Ali na hora. Então, vou deixar aqui o navegador aqui, eu vou abrir do lado dele, vou tentar deixar ele do lado, tá? Depois vocês me falam se está ficando legal essa imagem assim para vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar. Sei que tem muita gente que acompanha no celular, tá? Então, eu vou deixar aqui assim, basicamente, tá? E aí eu vou fazer o login aqui. Beleza, aí ele caiu aqui na nossa tela de notícias. Basicamente aqui não vai ter nada na nossa tela de notícias, né? Então na nossa tela de notícias, a gente está fazendo navbar, que vai aparecer aqui em cima primeiro. Então vamos colocar aqui, ó, navbar, display flex, tá? Display flex. Vamos colocar aqui um weighting para ele, uma altura para ele de 50 px. É claro, né? Se não ficar legal, a gente pode alterar depois, não tem problema. Um background para ele a gente vai colocar, um background color, vai ser um roxo, que a gente vai colocar uma cor definida aqui que eu tenho já, tá? Mas é um roxo, um roxinho mesmo, você pode colocar a cor que você preferir aí também, tá? Justify Content Center, então Justify Content Center. Vamos também colocar alinhe itens no centro. Position Fixed. Por que o Position Fixed, pessoal? Para ele ficar fixo ali em cima, né? Para a página passar por trás dele, tá? Ele nunca sair de lá. E o widget que eu vou colocar para ele é de 100%, para ele pegar a tela todinha ali, tá? Então, vou salvar aqui. Deixa eu ver, ele já está atualizando a tela, ó. Beleza, ele já apareceu lá em cima, ó. Se vocês forem ver, ele já está aqui em cima já, beleza? Deixa eu ver. Se vocês forem ver, pessoal, sempre fica um espaço aqui, ó. O que é esse espaço aqui, ó? Porque se a gente for no arquivo, esse arquivo aqui, ó, que tem ponto style, que é um arquivo geral aqui, ó. Se você vir nele, você tem que colocar, por exemplo, você vem aqui no body, a gente cria um body para ele, tá? Nesse body, a gente coloca o seguinte, coloca margem 0 px, e aí a gente coloca também, coloca uma cor que você quiser. Você pode colocar um background color roxo, tal. Eu vou colocar aqui o branco, né, que é o FFF, né? Vou salvar e ele já vai aparecer aqui pra gente, ó. Ele já vai tirar todo o espaço, ó, tá vendo? Já deixou ele bem rente aqui, tá? Agora a gente vai continuar aqui com a nossa, vou fechar o style e vamos continuar com a nossa tela aqui, beleza? Aí o logo, a gente vai criar um logo ali para ele também, para aparecer ali do lado, tá? Então, para aparecer do lado do logo, a gente vai colocar uma altura para ele, tá? Uma altura para ele vai ser de 30 px. Vamos também colocar uma largura para ele, que a largura vai ser de 120 px. Aí é da escolha, tá, pessoal? Background para ele, a gente também vamos colocar um background que vai ser branco, né? Então vai ser assim, FFF. E vamos colocar uma margem para ele de 8 px. Certo? Se a gente salvar, ele já vai aparecer aqui um logozinho aqui. Ó, beleza, já apareceu aqui. Beleza. Agora a gente vai começar a customizar aqui a margem, né? O grupo sair aqui, né? O grupo sair aqui, a gente vai fazer ele como margem auto left, né? Margem left. Margem top não, margem left. Deixa eu aumentar aqui. Margem left alto, certo? Vamos também colocar aqui para ele aqui display flex. Vamos colocar também para ele justify content center e alinhe item center, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, tá? Alinhe item center. Beleza, eu salvei aqui. Vamos aguardar a tela atualizar ali, ó.
Beleza, isso aqui já ajeitou para cá, porque a outra div ela já deve estar aqui já, só que ela não está aparecendo porque a gente não definiu nenhuma cor para ela, certo? A gente vai criar a foto do usuário, tá? Que é essa div aqui que a gente tinha criado. Então vamos colocar lá uma altura de 40 px, vamos também colocar uma largura também de 40 px, vamos colocar um background de branco. Opa, deixa eu deixar ela maior aqui, senão não vai dar pra gente enxergar. Background vai ser branco também. E vamos colocar um... Quer ver? Ó, deixa eu já executar aqui para vocês verem o jeito que ele tá ficando. Se eu salvei aqui, ó, aqui já vai aparecer. Ó. Beleza, a foto. Só que a foto do usuário geralmente ela é redonda. Então, para a gente deixar ela redonda, a gente coloca isso aqui, ó. Border Regions. Aí a gente coloca 100%, certo? E aí ele vai ficar redondinho ali, ó. Se a gente salvar, ele já vai ficar redondinho. Ó, beleza, já ficou redondinho. Agora a gente também pode fazer o seguinte: a gente pode usar o sair, fazer o botão sair, né? A gente pode fazer até uma brincadeira com o botão sair. Eu vou colocar aqui, ó, com o botão sair, ele vai ser da mesma forma que esse cara aqui, ó. Tá, do mesmo jeito, ó. Vou até copiar o de cima. Ele vai ter a mesma altura, vai ter a mesma largura. A largura ele vai ter 30. A única coisa diferente. Margem, vamos colocar uma margem para ele aqui de 8. Opa. Margem. Opa. Margem 8px. Certo? E vamos colocar um cursor point. Cursor point para quê, né? Para quando o cara passar o mouse em cima, ele aparecer assim, né? O mousezinho dele, ó. Ó, o botão sair tá aqui, ó, tá? Pessoal, tem um exemplo aqui, tem um detalhe que a gente pode fazer para a gente deixar o botão da forma que a gente quiser. Quer ver, ó? Nesse aqui, eu vou deixar ele desse tamanho, tá? Mas a gente pode deixar ele com a altura até menor, ó. Do jeito que a gente fez aqui, a gente deixou a altura dele a largura dele com 30. Eu vou deixar com 40 também, para ele ficar da mesma forma, ó, tá? Onde eu salvar, ele tá assim. Vou deixar ele até um pouquinho maior, 50, pronto. 50. E aí eu vou, sei lá, vou colocar uma letra aqui para ele aqui, sair, só para a gente saber que ele é o botão sair, beleza? Vai atualizar aqui, tá? O botão sair. Aqui dentro a gente coloca aqui a linha itens center, certo? Vamos salvar aqui. Opa, desculpa, é text, né? Text center. Center. Beleza, vamos salvar. Ele alinhou no centro, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um display, vamos fazer o seguinte, ó, esse mesmo display aqui que a gente colocou, essas 3 linhas, vamos copiar aqui para cima. Ó. E aí vamos colocar também uma fonte para ele, ó, uma fonte, deixa eu abrir aqui porque fica ruim para a gente visualizar. Fonte family, cadê a fonte family aqui? Vamos colocar cursiva, certo? Vamos salvar aqui nossa fonte, vamos ver do jeito que vai ficar. Aqui, ó, sair, já ficou aqui, beleza? A mesma coisa a gente pode fazer até aqui, ó, pro logo, mas a gente não vai fazer agora não, tá? Aqui no botão sair, se a gente clicar, ó, ele vai redirecionar para a tela de login. Então já está funcionando. Valdir.com. Qualquer coisa mesmo a gente pode colocar. Vou colocar um arroba aqui, só para não dar esse erro de login. E aí qualquer coisa aqui. Login, ele redireciona ali para nossa tela. Beleza? Agora a gente vai começar a fazer a nossa tela de notícias, tá? Então deixa eu fechar já tudo aqui. Deixa eu fechar, deixa eu abrir aqui, ó. E aí agora a gente vai para nossa tela de notícias, que é essa tela aqui. Então eu vou fechar o navbar, porque o navbar a gente não vai precisar mais. Para a nossa tela de notícia, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui dentro do TS, né, do TypeScript aqui de notícia. A gente vai criar uma brincadeira aqui para ele listar algumas notícias ali, né? Por exemplo, né, a gente vai vir aqui e vai colocar uma lista, umas notícias fakes, tá? Umas notícias ali, dados mocados, só para a gente ver realmente essa notícia. Array number,
tá? Vamos dar um abre e fecha, não, vírgula aqui, tá? Por que a gente coloca isso daqui, pessoal? É porque esse componente ele pede para ser inicializado. Então, se você coloca isso aqui, ele ignora, beleza? Só para você falando para ele ignorar. Então, aqui nesse init, a gente vai ter que fazer o seguinte. Aqui dentro do init, a gente vai pegar um var, lista, vamos colocar aqui. Isso aqui é só dados mocados, tá, pessoal? A gente está criando só para mostrar na tela que a gente conseguir fazer um for each ali. Array, tá? Number. Vocês vão entender melhor quando a gente começar a criar ali a tela, tá? Beleza. For each. Aí agora a gente vai fazer um for aqui. For loop. Aqui o index a gente vai colocar menor que 12. Tá? Só um exemplo mesmo. Isso aqui a gente vai tirar porque a gente não precisa mais. Beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui e vou só adicionar .put. Adicionar o index aqui dentro. Isso aqui é só uma lista que a gente está fazendo, tá, pessoal? Isso aqui depois a gente vai tirar, só para a gente conseguir montar a nossa tela. É isso, esse aqui eu faço no trabalho, eu faço na vida pessoal, nas videoaulas, só para a gente conseguir montar a tela, dados mocados, tá? A gente vai tirar isso no final. Então, vamos colocar aqui x.lista, vai receber essa nossa lista aqui, tá? Estou só inicializando ela, beleza, e acabou. Basicamente é isso que a gente precisa por enquanto. E aí a gente vai começar a vir aqui no nosso HTML, tá? Deixa eu salvar aqui tudo, deixa eu ver como é que tá aqui o nosso site. Beleza, ainda não tem nada. Então a gente vai começar a criar aqui algumas coisas da nossa notícia, certo? Já tem o nosso navbar, então a gente vai vir aqui, ó. Vamos criar a nossa primeira div, né? Vamos criar uma div aqui com uma classe chamada conteúdo notícias, tá? Para ser mais rápido aqui, ó. Classe conteúdos notícias, conteúdo notícia. Depois a gente vai criar uma outra classe chamada lista de notícias aqui dentro, beleza? Que é uma outra div, né? E aí classe conteúdo de notícia, lista notícia, beleza? Agora a gente vai lá, vou copiar aqui, ó. A gente vai voltar agora no nosso CSS de notícias aqui, ó. Só que aí também a gente vai fazer aquela mesma alteração, tá, pessoal? Ele aqui é CCSS, a gente vai colocar SCSS, beleza? Vamos vir aqui, ó, alterar, colocar aqui o S aqui na frente, na extensão dele, ó. Beleza? E aí lá dentro também do TypeScript, ó, do arquivo TS, também tem que fazer a mesma coisa. Alterou ele aqui, vamos salvar, beleza, pronto. Vamos voltar para o nosso CSS e aqui a gente vai começar a criar nossas classes aqui, tá? Opa. Ponto. E aí a gente vai criar a nossa outra classe lá que a gente tinha feito, que era lista de notícias, né? Aqui, ó. E lista de notícias. A gente vai colocar aqui ponto, beleza. Aí a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é aquele padrão que a gente sempre cria, tá? Display flags, tá? Display flags para ficar uma div do lado da outra. Aí aqui justify content center para justificar o conteúdo no centro e alinhar os itens no centro da tela, tá? Basicamente é isso que a gente faz aqui. Na lista de notícias, né? A gente vai fazer o seguinte, na lista de notícias a gente vai colocar aqui uma borda, né? Border regions, né? Para deixar a borda arredondada 10px. Não vai deixar tanto assim, só um pouco. Vamos também colocar nosso background de branco, certo? Vamos colocar também um border Sheldon. O que é o border Sheldon? Sheldon, né? Sheldon. Ele vai deixar aquela marca parecendo que ele é 3D, sabe? A gente vai ver isso aí na prática. 0, aqui é 5px, depois 8px, depois 0, e a cor vai ser a cor gray que a gente vai usar, para dar uma sombra, né? A sombra nele ali. Aí os textos que ficarem dentro dessa div vai ser alinhar os textos no centro, né? Text align center. Vamos deixar uma mínima altura para ele, certo? Mínima altura dele vai ser 350px,
para ele sempre aparecer ali para a gente, tá? Ele vai ter uma transição. O que seria essa transição? Para toda vez quando aparecer a tela, ele tipo assim tem uma transição de uma lentidão assim, né? Para ele não carregar, ele dá um efeito de carregando aos poucos. Então vamos colocar aqui transaction, vamos colocar all aqui, vamos colocar 0,5 segundos, AVE in out. Beleza, a gente já tem uma aula aqui no canal, a gente explicando mais ou menos como funciona esse easy out, tá? A margem que a gente vai colocar dele, deixa eu salvar aqui, vamos ver já do jeito que ele tá ficando aqui, ó. Nem vai aparecer nada porque não tem nada dentro dele, tá? Não é que não tem nada, né? Ele tá cor branca, então não vai aparecer nada. Então vamos colocar aqui uma margem aqui para ele, uma margem para ele de 60 no topo dele ali, opa, isso, 60 px, que é o topo, e deixa eu ver, e na direita ele vai usar 16 px. Basicamente é isso. E aí a gente vai colocar um overflow alto, tá? Para a barra de rolagem ser criada automaticamente, beleza? Vamos salvar aqui, salvar tudo para ver do jeito que ele ficou aqui, ó. Basicamente ele já está aqui dentro da nossa div, quer ver? Deixa eu alterar a cor aqui, ó. Colocar red, certo? Vamos salvar aqui, então vamos ver que ele vai aparecer já aqui, ó. Não apareceu? Não, Ctrl F5. Ah, tá, não tem nada lá, né, na página, por isso que ele não vai aparecer, né? Então, beleza, não tem nada aqui, ele não vai aparecer. Deixa eu salvar só para tirar o... Beleza, não vai aparecer mesmo. Então, a gente vai continuar criando a notícia. Então, aqui dentro, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, vamos criar a nossa div, né? Que vai ser a nossa div de for each, que na verdade vai ser um container, né? Vamos criar um container para ficar melhor. ng traço container, ó, container, traço, beleza, ele já criou o nosso container aqui. Deixa eu só tirar essa barrinha a mais que ele cria aqui. E nesse nosso container a gente vai usar aquela lista que a gente criou aqui dentro, ó, essa lista aqui, tá? Para fazer o for each ali, para a gente conseguir simular algumas mensagens, né? Algumas notícias. Então aqui dentro eu vou fazer o seguinte: existe um comando que tira ng for, né? Se der um tab ele já cria aqui para você. Então a gente vai criar no ng for, vamos colocar nossa lista aqui, ó, tá? Beleza. E aí a gente vai fazer o seguinte: aqui dentro a gente vai ter uma outra div, certo? Que vai ser a nossa div de notícia, tá? Nossa div de notícia. Beleza. E aí a gente vai criar também aqui dentro, né? Aqui dentro de lista, a nossa classe notícia. E nossa classe notícia, ela vai ter algumas coisas aqui dentro, né? Algumas prioridades, né? Primeiramente, eu vou copiar aqui, ó, para ser mais rápido, vai ter a border radius, que é a borda arredondada. Só que aqui a gente vai deixar menos borda arredondada 7. Vai ter um background, vou colocar aqui, vou voltar aqui, né, o que a gente tinha colocado, FFF. Vou pegar ela, aqui vai ser também background branco, vai ter também uma border Sheldon desse carinha aqui, ó. Só que aí aqui dentro eu vou colocar uma borda de uma cor diferente, que vai ser aquele roxinho que a gente criou naquela última tela lá. Então vou deixar ele aqui. Só que aí aqui a gente vai mudar as propriedades dele um pouquinho. Em vez de ser 5, ele vai ser 1, certo? A bordinha dele. E aqui, em vez de ser 8, ele vai ser 5, para ficar menos ali, né? Aqui faltou o jogo da velha. Beleza, vamos salvar. Vamos ver do jeito que tá ficando, se já tá aparecendo alguma coisa. Ó, basicamente ainda nada, beleza. Notícias, né? Deixa eu ver se como é que a página está aqui. Beleza, notícias. Conteúdo notícias. Conteúdo notícia. Deixa eu ver se tá certo isso. Ah, tá certo. Lista de notícias, deixa eu ver. Lista de notícias, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai continuar, né? Colocar aqui Text Align Center. Deixa eu ver mais o que aqui. Margem. Vamos colocar uma margem de 16 para todos os lados, certo? 16 pixels. E vamos colocar um padding também de 8 pixels para todo lado. Opa,
8 pixels para todos os lados. Vamos salvar ele, certo? Beleza. Feito isso agora, a gente vai criar mais divs lá dentro lá, que vai ser as divs que a gente vai conseguir, por exemplo, colocar as informações aqui dentro, né? A primeira div que a gente vai criar aqui dentro de notícia vai ser o cabeçalho, que vai aparecer o cabeçalho da notícia. Então, colocar aqui. Vamos criar a classe aqui, ó. Essa classe vai se chamar cabeçalho da notícia, certo? Deixa eu tirar um cara aqui. Ctrl F para alinhar. E aí eu vou ter mais duas classes aqui dentro, que vai ser uma classe que vai falar qual foi a data, né? Uma div, né? A div dessa, div, que vai ser qual foi a data que essa notícia foi criada, tá? Classe. E também a gente vai ter uma outra div que vai se chamar o usuário dessa notícia, certo? Então vamos colocar assim, ó, div e usuário dessa aqui vai ser a classe, né? Classe usuário da notícia. Aqui eu vou colocar uma data aqui qualquer, tá? Porque como os dados são mocados, por enquanto, data de vamos colocar aqui 11/10/2021, beleza? Aqui o usuário DevNet Core, ou vou colocar Valdir mesmo, meu nome, tá? Beleza, basicamente isso aqui. Deixa eu salvar para ver do jeito que ele está ficando aqui na tela. Ó, basicamente, ó, ele já criou, tá? Todas as nossas notícias aqui na tela, tá? Ó, basicamente tudo que a gente fez ali, né? Ó, a data e o nome, né? Ele já criou ali pra gente, beleza? Agora a gente vai dar prosseguimento para fazer a notícia em si aqui. Para fazer a notícia, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar as classes, né? Implementar essas classes que estão lá dentro, né? Porque a gente não colocou essas classes. Então vamos voltar aqui, ó, tá? Dentro de notícias, aqui dentro de notícias tem a classe cabeçalho. A gente pode criar ela aqui dentro também. Então aqui dentro de notícia, a gente vai vir aqui, criar a classe cabeçalho. A classe cabeçalho, ela vai ter um display flex, certo? Por que display flex, pessoal? Porque o display flex ele faz com que as divs que tiver dentro dele ficam uma do lado da outra, tá? Para quem é mais antigo aí vai se lembrar do float left. Display flex, beleza. E aí aqui a gente vai colocar aquelas nossas duas divs que tá uma do lado da outra, que vai ser a notícia, tá? Aqui dentro, tá? Deixa eu subir um pouco mais, ponto notícias, data notícia, e também a gente vai ter aquela outra div, né, a classe dessa div usuário notícias que a gente criou aqui também, tá? Basicamente a gente vai ter essas duas aqui. Beleza? E aí a gente vai fazer algumas brincadeiras para ela aqui, né? A fonte dela, a font sizer dela vai ser de 10 px. Font family deles vai ser sans self. A fonte widget dele vai ser o edit, né? O weighting dele vai ser normal, vai ser uma fonte normal. Uma color dele, a color vai ser um gray, né? Pode ser um gray também, um cinza. Vamos dar uma opacidade para ele aí, para ele ficar meio transparente, 30, tá? E vamos colocar também uma margem left nele de 8, para ele dar um espaço ali entre as duas entre as duas descrições, né? Aí que eu vou fazer, pessoal, dá para fazer de uma outra forma, mas eu vou copiar esse mesmo cara aqui, vou copiar e vou colar nesse de baixo e vou salvar a tela só para vocês verem do jeito que ele ficou aqui, ó. Beleza, ó, já ficou bem. Deixa eu deixar a tela um pouco maior para ver se vocês
Ctrl 0, ó, beleza. Já ficou aqui meu nome e a data que a gente colocou lá, beleza? E já ficou bem o estilo bem certinho aqui, né, ó. Ficou bem bacana. Agora o que a gente vai fazer, ó? Fechar aqui de novo. Vamos voltar aqui na tela. Como eu já percebi que a gente já está conseguindo deixar a visualização da tela bem bacana, então acho que dá para a gente fazer assim, ó. Vim aqui e já deixar a tela dividida, certo? Para a gente ver ali o que está acontecendo na hora que a gente atualiza. Basicamente a notícia a gente criou, só que agora falta mais uma coisa para a gente criar, né? Que nada mais é do que, deixa eu abrir aqui, mas no nosso HTML falta a gente criar notícias, né? Então a notícia ela vai ficar abaixo da div de cabeçalho. Então vou tirar aqui, ó, vou dar um enter aqui. Então aí a gente vai colocar, vai criar uma div aqui chamado texto notícia. Então vim aqui, div, a classe dela vai chamar texto notícia, e aí a gente vai colocar uma notícia qualquer aqui. Eu vou colocar um texto gigantesco aqui, tá? Essa é minha notícia, criei pela tal. Vamos salvar aqui e vamos ver do jeito que ela vai aparecer já aqui, ó. Ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó, a notícia ficou gigantesca aqui dentro, tá? Mas essa é a ideia mesmo, ó, que ela fique assim e ela se ajeite conforme a gente for abrindo ou fechando a página. Só que aí a gente pode deixar essa notícia com a imagem, com o título um pouquinho melhor aqui, tá? Para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa classe que a gente criou aqui, ó, também. Copiar essa classe. Vamos lá no nosso CSS lá, dessa classe aqui, ó. E vamos fazer o seguinte. Fora, né, do cabeçalho aqui embaixo, a gente vai criar essa div chamada notícia, tá? Essa div notícia aqui a gente vai usar basicamente quase as mesmas coisas que a gente usou nessa div aqui, né, nas classes aqui de cima, né, nos textos. Então eu vou copiar dessa mesma forma, lembrando que dá para fazer de uma outra forma para não precisar ficar copiando, né, todas as fontes. Mas eu estou fazendo assim para ser mais rápido, tá? Aqui, em vez de ser 10 pixels, 10px, né? Sizer dela, da letra, vai ser 14. A fonte ainda, né? A fonte family vai continuar com sans serif, né? Em vez de ser normal, a gente vai colocar um 500 para ela ficar mais presencial assim. Opacidade não vai ter. E a gente vai colocar um padding nela de 16, né? Padding de 16 para ficar um pouco mais afastado ali. Então vai ficar 16px. Basicamente isso. Vamos salvar e vamos voltar lá para nossa tela para ver do jeito que ficou. Beleza, basicamente é isso, ó, pessoal. Todas as nossas notícias estão aqui. Caso você queira visualizar ele, ter uma visualização parecendo a de celular, o que a gente pode fazer? Ó? Eu vou dar um F12 aqui na nossa página. Aqui, ó, você pode clicar aqui, ó, Preview, e ele vai dar uma visualização de celular aqui para você, ó. Aí tem alguns que você pode escolher aqui. Aqui tá 50, deixa eu colocar 75 para pegar a tela toda, ó. Basicamente, ele vai ficar bem responsivo, ó, né, as nossas notícias. Se você voltar para a tela de login, aí depois você pode fazer o login aqui. Valdir@.com e aqui, ó, uma senha qualquer e vamos logar. Vai cair no breakpoint aqui, vamos passar porque a gente não vai precisar parar. Beleza, basicamente tá isso, tá, pessoal? Era isso que a gente ia criar nessa aula, né? É a tela de notícias. Na próxima aula a gente vai criar o serviço aí de notícias para a gente conseguir listar todas as notícias do banco, tá? Lembrando que essa aula aqui, pessoal, a gente vai deixar no GitHub. Eu vou subir essa aula e vou subir também, e vou deixar o link no vídeo aí para vocês baixarem, né, esse projeto caso necessite. Para consulta também, mas caso tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, e vou também deixar o link para vocês baixarem a API, que a API a gente vai utilizar na próxima aula, né, que a gente vai colocar aí o serviço, né, para redenterizar e chamar todos esses métodos aqui para a gente. Então basicamente é isso que a gente fez, colocou o navbar, criou a tela de notícias, criamos aqui todas as notícias que a gente vai redenterizar aqui dentro por enquanto, e na próxima aula a gente cria os serviços, né, relacionado à tela de notícias. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos aí que acompanharam até o final.
Caso alguém tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu sempre respondo. Tem um link aí embaixo também, pessoal, da playlist, caso você queira assistir todos os vídeos, desde o primeiro até esse agora. Vai estar também na playlist, você pode clicar aí e ver toda a playlist. E se você tiver alguma dúvida, se gerar alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Pessoal, até a próxima, muito obrigado por ter acompanhado até o final e tchau, tchau.